Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá a todos. E Marcelo Miranda. Olá, entusiastas do In Memoriam. Pois é, vocês já viram aí no título do podcast, na nossa belíssima vitrine, e infelizmente vamos fazer mais um dos nossos podcasts de homenagem, né? Mais um quadrinista nos deixou esse ano. Esse ano está sendo bem complicado, né? Vários mestres da nona arte faleceram esse ano, né? Já tivemos podcast do Neil Adams, teve o George Pérez, o Tim Sale, né? Estamos devendo ainda do George Pérez, o Tim Sale também, e deve ter alguns outros que eu não vou lembrar agora, mas recentemente faleceu Alan Grant, um notório roteirista, né? A gente conhece muito mais ele pelos roteiros do Batman, né? Ele também fez muita coisa pro Juiz Dredd e também pro Lobo. Então vamos falar um pouquinho da vida e da obra do Alan Grant. Então, Marcelo Miranda, faça jus à sua contratação para esse podcast e nos diga quem foi Alan Grant. Pois é, Marquito. Primeiro, lamentar mesmo, tá sendo um ano puxado aí para os fãs de quadrinhos, né? Porque é uma sequência de perdas, né? Claro, eu sempre não acho que é nada incomum artistas e pessoas que a gente admira morrerem, né? Especialmente em certas idades. Mas, de fato, nos últimos meses foi muito rápido, né? A gente mal se lamenta de um e já vem outro e mal dá tempo de fazer os podcasts, né? Tá aí o George Pérez, que a gente tá devendo mesmo. Então fica aí o lamento por essas perdas muito rápidas, mas por um outro lado, elas permitem que a gente revisite as obras, né? Então tem uma coisa também bonita no sentido de que a perda faz com que a gente volte a ler e buscar trabalhos desses autores que acabam ficando por suas obras, né? Acho que é o caso do Alan Grant. E o Alan Grant se foi, né, num momento até muito especial para ele aqui no Brasil, porque a Panini está publicando aí a saga do Batman, né? Essa série de vários volumes com histórias do Homem-Morcego e que reúne muito conteúdo escrito pelo Alan Grant. A gente até comenta essa série num pilha que vai estar em breve nos aplicativos aí, então fiquem ligados e a gente fala um pouquinho lá dessas edições, então não vamos nos ater a elas aqui. Mas o leitor hoje, brasileiro, encontra Alan Grant com muita facilidade no Batman, né, pela saga. Então é uma maneira também da gente se reconectar com esses artistas. Mas vamos lá, né? O Alan Grant é um britânico, né, nascido em 1949. Ele nasceu na cidade de Bristol, mas cresceu na Escócia. Então ele talvez tenha se encontrado em algum momento da vida ali com o nosso querido Grant Morrison, né, o escocês mais amado e odiado das histórias em quadrinhos. E Alan Grant, eu estou pegando algumas informações, inclusive quero parabenizar aqui o pessoal da 2000 AD, a editora, que ele trabalhou tantos anos, né, escrevendo Juiz Dredd, que publicou um lindo obituário da vida e da infância do Alan Grant no site oficial deles. Então tem várias informações detalhadas lá, o Marquito vai colocar no link aí do post, um link aí no post para vocês lerem, mas a gente vai fazer um resumão aqui. O Grant, ele trabalhou num banco, vejam vocês, até que... Olha aí, já considero pacas. Pois é, o Marquito tem chance aí no mercado de quadrinhos ainda. Não desiste não, Marquito, força. Ele respondeu, ele tinha 18 anos. Ih, Marquito, não dá mais, hein? Ele tinha 18 anos quando ele viu um anúncio num jornal de jornalistas trainee. Era outra época, né? Eles pediam vaga de jornalista no jornal, olha só. E aí ele foi trabalhar num jornal, né?
trabalhando ali várias funções e tal, e foi onde ele conheceu duas grandes lendas, né, dos quadrinhos britânicos, o John Wagner, que é o co-criador do Juiz Dredd, e o Pat Mills, né, que também é uma figura importantíssima aí na trajetória dos quadrinhos britânicos. E foi lá, ele assinou coluna, ele escreveu, ele fez um monte de coisa legal. Mas o que marca o Alan Grant mesmo, né, no mundo dos quadrinhos, é quando ele de fato vai trabalhar, né, na edição ali, ele vai trabalhar na 2000 AD, né, nessa revista emblemática aí dos quadrinhos de ficção científica, de aventura, de fantasia da Inglaterra. E uma das grandes coisas que ele faz, além das escritas de roteiro, né, de grandes histórias, é que ele, a certa altura ali do seu início de trabalho na 2000 AD, ele contrata um roteiro que estava pouco largado lá de lado e resolve publicar uma historinha de um jovem chamado Alan Moore, que tinha mandado uma historinha para 2000 AD, ele acha aquilo interessante e resolveu publicar. Então vocês vejam aí o que devemos a Alan Grant, não é mesmo? Mas, E mais que isso, né, Marcelo? É um roteiro rejeitado, que rejeitado ele deu uma lida previamente. melhor. Exatamente. Tava na Entrou, gaveta. entrou em contato com o Alan Moore, e ainda deu algumas palavras de incentivo, né? O Moore até comenta que ele é um cara que saía do seu caminho para ir tratar, né, valorizar os outros artistas. Exatamente. Essas figuras aí que precisam delas para os gênios aparecerem, né? Mas ele acaba saindo, depois ele vai fazer outras coisas, mas deixa muito material. Muita coisa do Alan Grant foi publicada no Brasil, né, da 2000 AD, naquela mensal Juiz Dredd Magazine, que foi publicada durante um tempo. Eu até esqueci qual é a editora. Pela Mitos. É a Mitos que tem os direitos Isso. do Juiz Dredd, que ela continua publicando, Exato. mas agora num formato mais de luxo, né? Exatamente. E saía muita historinha do Alan Grant lá, especialmente do Juiz Dredd, e eu adorava aquela mensalzinha. Foi a minha substituta da Vertigo, né? Quando a Vertigo da Panini acabou. E agora vocês ainda encontram materiais dele, do Juiz Dredd, nesses encadernados de luxo aí, infelizmente um pouco caríssimos e difícil de acompanhar. Mas o nomezinho dele aparece muito lá. Mas o homem vai explodir de fato, né? Digamos assim, no Ocidente, ou seja, né, na América, quando ele vai ser contratado pela DC e vai, obviamente, entre outros trabalhos, escrever um longo período das histórias do Batman. Ele estreia em 1988 na Detective Comics 583. Né, Maurício Dantas? Me ajude aí a partir daqui. Sim, isso mesmo. Ele vai para o Batman, né? Inclusive é uma fase que a saga do Batman, como você bem disse, já pegaram aqui. A gente já tem algumas histórias dele. Eu tinha lido uma dessas histórias, inclusive uma dessas primeiríssimas histórias dele com o Ventríloco, que é um dos vilões que ele cria para o Batman, né? E, aliás, corrigindo, é a primeira história dele, Ventríloco. Eu ali na manhã do dia que a gente recebeu a notícia do falecimento dele, que já tinha acontecido, na verdade, né, há cerca de um dia. E ele é o responsável por uma parceria ali duradoura com um outro desenhista meu favorito do Batman também. A gente já falou disso em live, em outros podcasts também, do Norman Bayford. Também tem um pilha mais antigo aí, né, Marcos? Falando, relembrando Sim. a vida Foi e a na obra. época do falecimento do Norman, né? A gente também Pois é. falou Isso. sobre. E o Maurício, inclusive, você falou uma coisa aí que me lembrou também. No dia que eu li a notícia do falecimento do Alan Grant, eu literalmente estava acabando de abrir um pacote da Amazon com o Saga do Batman com a história dele. Veja você. Quer dizer, isso, acho que todo mundo em algum momento aí desse mês tinha um Saga do Batman em mãos quando soube que ele morreu, né? Pois é, e como a gente vai comentar depois melhor em outro programa, é uma excelente publicação, né, que compila ali uma fase muito, muito legal. O Alan Grant, nessa época, ainda estava escrevendo em parceria com o John Wagner, que é um parceiro antigo dele, né, desde da época da 2000 AD, eles desenvolveram personagens juntos, tanto o Strontium Dog, o gibi da Juíza Anderson, o próprio Dredd e outras tantas histórias lá. Inclusive o crossover do Batman com o Juiz Dredd, né? Que saiu aqui na época também. Eu lembro disso, publicado pela Sim. Abril. Nunca E a reli, gente mas eu nem. lembro. E a gente nem lia Juiz Dredd, né? A gente leu aquilo por causa do Batman. E por causa do filme do Stallone, né? Que, Isso, Sim. 1995, 96, por aí. eu tinha tido algum contato com o Dredd, um tio meu que conseguiu uns gibis, eu nem me recordo se é em português, se é em inglês. E se é a publicação pirata também, né? Que tinha muito aqui do Brasil.
Não, aqui tinha publicação pirata do. Quer dizer, eu tô falando pirata por conta do histórico da editora, mas teve muita publicação ali do Juiz Dredd, final dos anos 90, né? Que saiu naqueles formateco da Pandora, né? Sim, Saiu muita coisa aqui. a Pandora lançou, eu acho que a Pixar também lançou, não, foi a Pandora mesmo que tinha aqueles formatecos, encadernados formatecos, né, Marcos? Que Sim, a sim, tinta sim, das sim. capas sempre saía, ficava velha na banca, aí ficava com aquela impressão de que é mais velho do que é de verdade, né? E a gente conseguia um É desconto verdade. com o dono da banca. Ele achava que já tinha queimado há muito tempo, né? É, Aí ele dava o desconto para não ele ter o mesmo, prejuízo ele mesmo completo. olhava assim, pelo período pelo estado que esse gibi tá aqui, deve ser velho isso, né? Aí vendia pra gente mais barato. E tem uma Tinha. curiosidade aí, né, o Maurício, voltando só ao Alan Grant, desculpa cortar, mas Né? você deve ter essa informação aí, mas eu vou adiantar porque é uma anedota muito boa. Ele e o John Wagner escreveram a Detective Comic durante 12 números, só que o Wagner deixou o Alan Grant escrever sozinho depois de 5 números, né? Apesar da assinatura dos dois continuar saindo, eles esconderam que o John Wagner não estava escrevendo porque o Alan Grant tinha medo de ser demitido pela DC caso os dois saíssem do título, alegando, parece, a DC dizia que o gibi vendia pouco, então eles tinham medo de perder os dois o emprego, então um saiu, mas continuaram assinando juntos, deram ali um esqueminha ali para ninguém perder o emprego. Os caras se ajudando, né? E é uma parceria bacana dos dois, né? É bonito, Porque amigos desde garotos, né? Garotos desde a época, jovens, né? desde a época da 2000 AD, né? Um puxa o outro. Tem uma época que tem essa história muito engraçada também, tem lá no obituário dele, na 2000 AD. Força o que o Marcelo falou, é um baita texto, assim, um trabalho muito legal de pesquisa mesmo e de texto mesmo. Infelizmente hoje na nossa mídia, principalmente na nossa, entre aspas, né, mídia especializada, a gente vê muito pouco esse tipo de profundidade, de pesquisa mesmo, é só uma reprodução dizendo que ele morreu, que copia ali e cola o que estava na Wikipédia e pronto, né, uma foto qualquer. E às vezes até erra a foto, bota um ou outro. Eu acho até, inclusive, que eu tava procurando aqui algumas imagens pra gente colocar na vitrine. E tem aquele personagem de Parque dos Dinossauros que se chama Alan Grant também, né? Que é o cientista lá. Se bobear algum desses sites aí mais cocôzinho, devem ter usado a foto errada. Botar a foto do Sanil, Sanil Do no lugar, né? Sanil, e exatamente, pior, né? Sanil. Aí escreve morre Sam Neill, né? É, até descobrir o que está acontecendo de verdade. Enfim, a parceria dos dois é legal porque o Alan Grant tem uma época que sai da 2000 AD. E aí ele vai para um outro trabalho lá mais autoral, uma editora menorzinha e tudo mais, e não dá certo. E aí é o John Wagner que chama ele de volta lá, né? E por um tempo eles ficam escrevendo em jornal até. Isso é muito engraçado, que eles ficam fazendo horóscopo no jornal. E aí ficam inventando um monte de maluquice. Tipo assim, Sagitário, se você sair hoje na rua, vai cair um meteoro na sua cabeça. Tome cuidado. E eles se divertiam escrevendo horóscopo. Você imagina, os caras que escreviam Juiz Dredd, fazer horóscopo, pra depois ir escrever Batman. Até que a amizade deles é meio abalada, né? Por conta de um personagem deles, o Strontium Dog, que seria um rebutado, tem uma mudança lá editorial. E para evitar isso, o Alan Grant consegue passar pelos editores de uma história que o personagem morre. E aí o Alan Grant fica puto com isso. E aí eles se estremecem. Tem a ver também aí com essa separação dos dois no gibi do Batman. Mas o Grant ficou pulando, né? Hoje em dia a gente não imagina isso, né? Tudo tem que ter um grande planejamento, um organograma, uns gráficos e tudo mais, né? Para retiro anual de escritores para planejar o que vai fazer nos próximos meses e tudo mais. E naquela época o cara tá assim, ó, o Detetive Comics está atrasada, chamou a Alan Grant aí para fazer mais um roteiro. Aí fazia a Batman desse mês, a Detetive Comics no mês seguinte, aí pegava uma história de gaveta que tava lá esperando só um atraso para empurrar. O Stan Lee criou esse formato, né? A gente já comentou em outros podcasts. Ele pagava pelos gibis e um dia seriam publicados ou não. Gente que tá começando na indústria, escritores consagrados com desenhistas novos, para ser história filler mesmo, para quando rolasse um atraso desse. Hoje em dia, o gibi entra em hiato, né? Naquela época tinha que botar o gibi na É. banca todo mês, então linha de produção mesmo, tinha lá um backup. E aí, tanto que, por exemplo, a minha primeira história, assim, eu passei um tempo ainda moleque sem ler gibis,
questões de grana mesmo. Minha primeira história, quando eu voltei a ler gibis, foi um gibi dos Novos Titãs, que era baratinho na época, a gente tinha aqueles pacotes juvenil, lembra, Marcos? Que vinha 2, 3 gibis juntos, aí era jogo, né? Gibi antigo que tinha encalhado, eles republicavam no plastiquinho com o nome, pacote juvenil. Sim, um É clássico. Nove Titãs 85 de abril de 93, que é a estreia do Tim Drake como Robin, inclusive. É a Batman 465. Ainda não saiu aqui na saga do Batman, mas deve sair dos próximos números aí, eu acredito lá perto do 20. Que é muito legal, é uma noite que o Tim Drake tá meio que só para acompanhar mesmo o Batman, eles têm que separar, o Bruce Wayne entra numa festa de gala lá para fazer o papel de Bruce Wayne, né? E acaba rolando uma situação lá com um atirador doido. E é o Tim Drake que vai salvar. Foi o meu primeiro contato, assim. Eu já fiquei fã de cara do Tim Drake. Achei o visual muito mais legal do que o que a gente conhecia do Robin, né? Aquela cuequinha com aquele sapatinho e tudo mais. Já é mais ninja, mais high-tech, assim. Eu achei bacana a própria postura do Robin. E parecia que tava pegando o começo, né? É a primeira noite do Tim Drake como Robin. Isso me empolgou bastante. Eu fui até para ler outros gibis e tudo mais. O Batman nessa época eu acho que ainda não tinha mensal aqui. Então os gibis dele eram cortados, né? Aparecia um gibi aqui, outro ali, alguma história que fazia uma ligação com uma saga ou outra. A Marcos vai comentar aí uma dessas. E, pô, eu me apaixonei, tanto que eu já falei várias vezes, o meu Batman, assim, que mais me diverti lendo é esse do Norman Brayfogle, né? A arte do Brayfogle, que tá nessa Batman, com o texto do Alan Grant, que gosto muito dessa coisa episódica, né? Que ele já traz do Juiz Dredd, lá da 2000 AD. Cada edição, ou 2 edições, são um conto, o Batman investigando alguma coisa. Uma discussão que a gente já teve até recentemente em outros programas, até na live do Poptopia que eu participei no mês passado, eu falo disso também, já trazendo do Pilha, que hoje em dia tudo tem que mudar a origem do personagem, uma revelação secreta, uma maluquice qualquer assim, né? E é sempre o vilão que quer destruir o Batman, comer a tia do Batman. Não é aquela coisa do vilão que tá lá e o Batman chega no meio do caminho para impedi-lo, né? Tá, hoje tudo é muito desesperado, definitivo e sei lá mais o que. Esses gibizinhos assim fechados, você lê nesse mês, curte e quer ler a próxima, até aproximando de um formato do Fumete, né? Que é você lê aquela historinha Sim. fechada e, pô, gostei, quero ler mais histórias assim, o vilão monstro da semana, né? Pô, É. isso é legal demais. Eu acho que isso favorece até a mitologia dos personagens a longo prazo do que ficar vivendo de mega saga em mega saga, assim. E aí sim, voltando ao Alan Grant, ele tem um trabalho também muito legal, nosso amigo Dãozinho. Não sei, né, Marcos? A gente não imagina porque ele está ausente aqui hoje. É a segunda certeza desse podcast que o Dão vai nos boicotar. Eu não. Eu gostava muito do trabalho dele no Lobo também, porque é um personagem babaca, ridículo e tudo mais, mas ele consegue misturar, né? Ao passo que ele conta história de detetive, de aventura no Batman, ele consegue fazer uma coisa bem porra louca no Lobo, seja espacial, seja na Terra, seja Lobocop, Lobo está morto, tudo mais. Ele consegue transitar, né? Aquela coisa puxando para uma mega violência e um humor negro, às vezes um humor até duvidoso, mas que casava bem com. Na verdade, é aquele humor típico daquela época, né? Ali Isso, do, humor do inglês, né, final dos anos principalmente. 80, do final dos essas histórias do Lobo são ali do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Meio dos anos 90. É aquele humor típico daquela época, É, né? O Lobo, ele é um personagem dessa época, né? Assim, ele é um produto da época, né? Ele tinha sido criado lá atrás acho que foi pelo Giffen, né? pelo GIF. Ele foi criado pelo Giffen, só que o Giffen usava ele de uma maneira completamente diferente ali na Legião, né? Ele usou também na Legião, eu acho. Sim. Mas o Alan Grant, junto com aqueles outros desenhistas, né, que faziam a mensal, o Lobo está morto, quem é É o Walter Makes e o Simon o Beasley, Beasley, principalmente. Simon Beasley, pois é. Ele fazia o Lobo de uma maneira completamente diferente, né? É isso, e não é um humor pastelão, assim, não é como a gente via muitas vezes no Deadpool, por exemplo, né, que a galera perdia a mão e ficava parecendo um personagem de Tiny Toons no meio da Marvel. É esse humor mais ácido mesmo, do inglês, que ele traz lá da 2000 AD. Um Robocop, por exemplo, que já é uma sátira com o Robocop,
ele tem muito daquela tirada, assim, né? Usa o texto, claro, puxando para o humor, mas tem algumas sacadas, a própria crítica aos gibis, né? No Lobo Está Morto, com os personagens voltando, o Comic O Code. Evangelho Segundo o Lobo, né? Todas É, aquelas que a Panini lançou até, essas edições encadernadas. a Panini lançou encadernada que é o Lobo Está Morto e o Evangelho Segundo o Lobo. E ainda tem mais uma que a Eagle Money, né? Aquela lavagem de dinheiro. A opinião aqui deste participante não reflete a opinião do podcast ou do site Arte Final HQ. Tem que ter o disclaimer, né? Mas reflete um pouco. É. Enfim, pula. E saiu essas duas publicações aí, dá pra achar fácil, se não físicas em scan, coffee. E que, pô, é legal como o Alan Grant pode não ser o cara mais versátil, mas você conseguia vê-los em coisas completamente diferentes, mas soando muito bem. Eu repito, pra mim é uma fase que eu gosto muito, acho que o sucessor dele ali no Batman vai ser o Chuck Dixon também, né? O Doug Monte volta pro Batman com uma pegada muito legal depois disso ali, depois, no meio pro fim da queda, ou pós-queda e tudo mais. O Alan Grant vai até queda do morcego, né? Eu acho que na queda ele já não escreve mais nada, não. Mas ele Eu tem uma acho que fase. ainda tem alguma coisa, talvez um comecinho da queda, eu acho que ele ainda pega alguma Eu coisa dele. acho que ele faz o Shadow of the Bat, que tem o Talião, que tem aquele desenhista. Sim. Esqueci o nome dela, Vince Diarrano, eu acho. Que faz um traço bem tenso, assim, né? Tem o Bem Talião, o estilizado, né? Isso acho que é o Vince Diarrano mesmo. Eu acho que ali ainda é o Alan Grant, sim, mas é um cara que sempre que eu vi o nome deles no gibi, dá pra você abrir o sorriso e saber que vão ser 20 páginas divertidíssimas. Como eu banquei outro dia no WhatsApp, para você ler comendo biscoitinho, coquinho da Bahia e tomando seu Nescau. E, e é interessante, né, que esse estilo episódico do Alan Grant no Batman, voltando aí pro Batman, ele acaba se tornando a base, por exemplo, da animação dos anos 90, né? É como Sim. se a animação fosse uma adaptação desse estilo. Não é exatamente das histórias, porque a base ele é um monte, mas essa coisa de existir uma linha básica de trama, que não é necessariamente conectando os episódios, mas que você consegue acompanhar a evolução dos personagens a partir dos seus encontros, né? Então, à medida Isso. que o Batman vai reencontrando os vilões, eles já estão diferentes, existe referência às lutas anteriores, mas também não é uma grande tramóia, né? Então, é isso do gibi mensal, muito bem escrito, né? Muito bem apurado, desenhado. É outro clima, né? Ninguém naquela época, né? O jovem leitor talvez não saiba disso. Hoje em dia, não se pensava em publicar depois um encadernadinho de 6 edições, né? Era um voluminho mensal ali, bonitinho, para o leitor ser capturado, e se ele eventualmente não quisesse voltar, mas vir depois de novo, ele continuava bem-vindo, né? Ele não precisava ter lido todas as edições anteriores. É verdade. Bom, e aí a gente, quando resolvemos fazer essa pequena homenagem ao Alan Grant, nós, como fizemos outras vezes, vamos pegar alguns gibizinhos escolher aqui alguns gibis para a gente poder falar, né? Tentar exemplificar, mas assim, diferente do que a gente fez dos outros, que a gente sempre tentou pegar um trabalho um pouco menos conhecido, ou um personagem que você não necessariamente estava acostumado a ver aquele artista com aquele personagem, com Alan Grant a gente não teve como fugir muito do universo do Batman ou do Juiz Dredd, né? Apesar dele ter feito o Lobo, como a gente falou, né? Então, vamos acabar falando de alguma coisa nessa área. E eu queria começar falando de um gibi que, numa época que a DC tinha todo ano, né, a sua saga do verão, né, e eles tinham uma coisa que eu até acho interessante, que assim, evitava-se aquelas minisséries com um monte de tainha, e eles basicamente lançavam as sagas nos anuais, né, era uma época que toda revista mensal tinha publicação anual, então a DC publicava esses anuais, essas sagas nos anuais dos personagens, e é uma saga que eu ainda vou conseguir que tenhamos um podcast dedicado a ela, que é Armagedon 2001. Ela saiu aqui, essa história do Alan Grant, para mim ela não é nem assim, ela tá longe de ser a melhor,
tá longe de ser a mais importante, mas assim, eu tenho um apreço, assim, uma memória afetiva dela muito grande. Talvez tenha sido uma das primeiras histórias que eu li, assim, do Batman, né? Porque na época que isso saiu aqui, vale lembrar que o Batman não tinha revista mensal no Brasil, né? O pessoal que acompanha pela Panini acha até estranho, né? Como é que o Batman não vai ter uma revista mensal no Brasil? Mas não tinha, nessa época não tinha, ele não sustentava uma revista, ele mal saía nas outras revistas Mix, saiu aqui em Armagedon 2001, número 2, e uma outra curiosidade, ela tem a capa do Norm Breyfogle, só que a capa da edição é aquela capa clássica, que é só a sombra do Batman num beco chuvoso. Inclusive, essa imagem que eu tenho tatuada, né, do Imortalizada Batman, na canela seca de Marcos. Quer dizer, o Marcos escolhe essa história para fazer propaganda da tatuagem. Inclusive, Marcos, por favor, coloque foto da tatuagem no link do post. Vou colocar. E o contrato do tatuador, né? Pra ele te fazer um desconto aí na próxima tatuagem. Pois é. Só que essa não é a capa da edição original nos Estados Unidos. A Abril resolveu colocar essa capa e ficou essa coisa icônica, que é a história que é a primeira vez que o Tempus ele vai investigar o Batman, né? Falando rapidamente de Armagedon 2001, o Tempus tá ali no futuro, um super-herói da nossa era acaba se tornando o monarca, que é um ditador, né? Ele que controla o mundo, só que se perdeu quem era esse herói. Então o Tempus volta ao passado e ele começa a investigar. Ele tem esse poder que ele tocando no herói ou naquela pessoa, ele consegue ver o futuro daquela pessoa. Até então era o futuro daquela pessoa, para ele descobrir se aquele se tornaria o monarca ou não. E nessa história, escrita pelo Alan Grant, desenhada pelo Jim Ferne, ou seja, também não tem nada a ver com Norm Breyfogle, é um desenhista bem meia boca. E aí conta a história que os inimigos do Batman no ano de 2001, eles estão aparecendo mortos, tal. O Coringa, ele recebe alta do asilo Arkham, né? Uma equipe de psiquiatras diz que o Coringa está curado, e aí ele recebe alta, e aí ele fala, o que um ex-louco vai fazer? Vai ter um programa de entrevista, um talk show, né? Então ele consegue ter um talk show. O Batman vai tentar impedir um assalto do Pinguim, mas era uma armadilha, né? O Pinguim estava ali, era uma armadilha. O Pinguim acaba morrendo, tem um ataque do coração e acaba morrendo por conta da intervenção do Batman. E o Batman acaba se entregando, né? Porque ele indiretamente causou a morte do Pinguim e ele acaba sendo condenado à morte, né? E aí tem toda uma história mostrando ali no ano de 2001 tal, aparece mais um dos personagens criados pelo Alan Grant, que ele acaba utilizando muito, que é o Anarquia, né, que no tempo presente é um garoto, um adolescente dos seus 14, 15 anos, ali ele já tá com seus 30 anos, né, então ele aparece para ajudar o Batman, porque ele tem certeza que o Batman não é o causador, né, então, e aí tem toda uma história que mostra que é tudo um plano do Coringa, né? E, enfim, e aí no final, o Tempus, né, quando ele percebe que o Batman não se tornou o monarca, o Tempus se revela para o Batman e aí mostra que aquilo, depois a gente vai descobrir que aquilo ali é só um dos prováveis futuros. Então ele acaba investigando o Batman mais de uma vez, né? Afinal de contas, o Batman não tinha, além da Batman, da revista Batman, ainda tinha Detective Comics e tinha anual das duas, né? Então tinha que ter outra história da saga na outra revista do Batman, né? Então, assim, é uma história que não tem nada demais, mas tem eu tenho uma memória afetiva, assim, muito grande dessa história. É uma história bem básica, assim, uma história padrão do Batman, assim, bem mediana, mas que tem um lugarzinho, assim, bem, bem certo, assim, no meu coraçãozinho de fã e leitor do Batman. E na sua canela, né? E na sua e canela, na minha canela. Né, por favor.
E vocês lembram dessa história? Vocês querem falar alguma coisa dela? Ou Cara, eu acho que podemos. eu acho que eu nunca li essa saga. Ou se li, eu não li ela com tanto afinco como você. Então, assim, eu não me lembro dessa história, mas parece o puro suco da delícia. Pois é, mas está no meu coraçãozinho. E qual história do Alan Grant está no seu coraçãozinho, Marcelo Miranda? Olha, na verdade, eu não. Eu confesso que assim, eu li muita coisa dele misturada com outras coisas de outros autores, e sem saber que eram autores. Porque o Alan Grant, né, saía no Brasil, né, nos gibizinhos que tinham Batman, né, daquela coisa do estilo Abril, né, meio bagunçada. Não é um autor que as pessoas necessariamente se lembram de ter lido tudo na ordem, é uma grande saga e etc. Como a gente disse, é episódico, tem momentos incríveis, outros só burocráticos, mas era o autor ali, o artesão britânico, né? O cara trabalhador ali mesmo da fábrica da DC, de qualidade. Então eu não tenho assim uma história que eu digo, nossa, o Alan Grant e tal. Eu tenho a sensação de gostar muito de sempre de ler histórias dele, de ter prazer, de achar legal, de querer guardar. E aí eu tava dando uma pesquisada para tentar lembrar um pouco mais o que é realmente dele, o que eu tava confundindo com outro autor e tal. E me deparei com uma história que eu me lembro de ter lido, não vou saber onde, mas eu tenho essa memória e eu espero que ela saia na saga do Batman. Eu acho que ainda não saiu, talvez o Maurício Enciclopédico Dantas possa nos ajudar, que é uma história, né, da Batman 471. Isso aqui, eu dei uma pesquisadinha aqui para tentar lembrar, que envolve o Crocodilo, né, um personagem aí meio de quinta linha dessa mitologia do Batman, mas que nessa história ganha um conto só seu, né? No caso, é contado do ponto de vista dele. Isso lembra de me chamar a atenção, assim, em que ele encontra, ele tá fugindo, né, para variar, ele tá fugindo ali da caçada do Batman, e ele vai morar junto com os moradores de rua, os desabrigados, nos esgotos, né, de Gotham City. Né, a galera tá lá, né, Gotham City, essa cidade miserável, e eles acolhem o Crocodilo, né, identificam ali uma figura trágica, uma figura que precisa de ajuda e tal. Só que, obviamente, o Batman continua caçando ele para levar ele de volta para o Asilo Arkham. Só que, como essa história era contada do ponto de vista do Crocodilo, você tinha essa visão de um vilão que não era tão vilão assim. E aí, Maurício, eu não sei se te remete também, mas me lembra muito o Ratos, nosso querido Ratos, criado pelo J.M. DeMatteis, né? Que é esse anti-vilão, né? Porque ele é uma figura fruto de uma tragédia, né, que acaba se tornando uma ameaça tão grande que o herói da história precisa impedi-lo de viver, de fazer, né, de conseguir superar ali aquelas dificuldades. Então, nessa história do Crocodilo é isso, né? Ele é essa figura trágica, triste, melancólica, e que o Batman tá sempre enchendo o saco dele, levando ele de volta para Asilo Arkham. Tem até um momento na história que ele fala isso, fala, poxa, não aguento mais, esse cara fica me caçando e me levando de volta pro Arkham, eu preciso de ajuda. Então é uma história que eu acho que reúne essa sensibilidade do Alan Grant de perceber Gotham City como uma selva urbana, né, que inclui ali os milionários e também os desabrigados, um vilão meio desnecessário, meio besta, mas que ganha ali uma cara trágica e relevante, e uma história bonita de ler, bem escrita. Então eu tenho uma lembrança muito vaga e que eu acho que apareceu histórias parecidas no desenho dos anos 80, por isso que eu citei antes. Né? Eu lembro de uma envolvendo o homem, não sei se não é o homem morcego, né? Mas é o morcego humano, num dos primeiros episódios, que também tinha essa carga trágica do cientista que tinha, né, se tornado um morcego e tal. Então eu gosto muito, eu acho que o Alan Primeiro Grant episódio, Asas de Couro. Olha aí, primeiríssimo. Esse eu vi recentemente, é muito bom. Muito bom, cara. Imagina o desenho começar com esse episódio, bicho. Que isso, cara. É um tapa na sua cara. E assim como o primeiro episódio da animação do Homem-Aranha dos anos 90, A Noite do Lagarto, também é sobre um cientista que se dá mal e é uma figura trágica. Então deve ter algum segredo. Mas é isso. Eu acho que o Alan Grant era muito bom nisso, assim, de captar pequenas nuances de uma mitologia muito vasta como a do Batman e trabalhar elas sem inventar a roda, mas também sem subestimar a sua importância. A gente, claro que esse podcast não seria esse podcast se a gente não fizesse um contraponto ao nosso amigo Tom King. É o contrário, né? Pegar a mitologia pra cacete. Eita, Marcelo, caiu aí? Peraí. O quê? Deu uma interferência monstro aí. Ô, louco! Foi só você falar do Tom King e agora seu áudio tá completamente diferente.
Nossa, e agora, voltou? Não, tá ótimo Tá o áudio, ótimo. mas tá assim, tá diferente, mas Gente, voltou. isso aí você nem corta da edição não, pra ver como é que é o... Olha Como é como que ela- tá a sua faixa aí. Olha Pera aí, esse deixa eu negócio ver. gigante aí. Peraí. Cara, que doideira. Tá bom. Tá vendo? Tá. Eu não vou mais falar do Tom King nesse podcast. Adiante, Marquito, adiante. E depois dessa eu vou até ter que sair, porque tive um imprevisto, mas acho que as energias estão me expulsando deste podcast, Marquito. Isso é o espírito do Dão Meu que Deus. faz isso. Mas enfim, Alan Grant, que viva para sempre nos nossos corações e na canela de Marquito. Olha aí. E você, Maurício Dantas? Eu acho que eu já adiantei aí essa pauta quando eu falei, né, dessa historinha que o Tim Drake estaria como Robin. Ele já vinha ali com um treinamento bem demorado, pra você ter uma ideia. Um Lugar Solitário para Morrer, né, que é a saga em que o Tim descobre a identidade do Batman e que vai atrás para ajudá-lo e tudo mais. Saiu na saga do Batman 10. Já tá na 18 agora. E ainda essa história da Batman 471 que eu mencionei. Não, 471 foi a que o Marcelo falou agora. Foi a história Isso. anterior, 465, né? Um pouquinho anterior aí. Ainda não saiu aqui, essa do Marcelo também não saiu. Inclusive eu dei uma pesquisada aqui, o nosso amicíssimo Guia dos Quadrinhos, né? Fonte ímpar de informação para os gibizeiros brasileiros. Diz que essa edição Batman 471 que o Marcelo mencionou aí mais cedo não está relacionada a nenhuma edição nacional. Não sei onde foi que o Marcelo leu isso aí, não. Acho que ele leu no importado ou daquele jeito. Atenção, eu li daquele jeito. Voltei Olha aí. só para dizer isso. Ressuscitou das catacumbas curitibanas para isso, né? Enfim, eu gosto muito daquela história. Eu, inclusive, confesso, já procurei de novo aquela edição de Novos Titãs só para tê-la mais uma vez, porque eu gosto bastante. Tem uma cena boba, né? Mas que o Tim Drake saca um bastãozinho, assim, né? Aí o lado, só que essa foi com esse bastãozinho, tipo um bastão do Demolidor, né? E aí ele balança lá, gira o bastão e ele vê um bastão gigante mesmo, né? Tipo do Donatello, da Tartaruga Ninja, um boco. E aí o cara fez, eita, agora o bicho pegou, sabe? É um momento pequenininho assim de humor, mas que é bem cinematográfica a narrativa do Alan Grant. E acho que até pelo Dead, né? O nosso amigo Jamerson, que é um entusiasta grande da 2000 AD. Inclusive de um material muito recente, muito legal, recente da 2000 indicado por ele. Vou falar num pilha. O Jamerson sempre comenta como em 8 páginas, né? A doação das histórias lá na Inglaterra, do estilo Magazine AD. Em 8 páginas os caras conseguiam contar histórias muito mais começo, meio e fim, né, dinâmicas e interessantes do que muita coisa de gibi americano, desde aquela época. Não menosprezando os gibis americanos, mas a comparação é com os autores ingleses, né, a gente sabe quantos esses autores ingleses contribuíram para os vinhos. E, nossa, é divertido demais. Eu sou fãzão dessa e vou esperar essa saga do Batman, que eu já admiti também, né, pensei que não ia ser otário de novo, fui otário e continuo colecionando essa saga do Batman. Apesar dos votos aí de pai de colecionar Panini, mas vou ficar nessa aí até chegar na Queda do Morcego. Porque Queda do Morcego a gente já tem importada, né, Marcos? E vi aqui, inclusive, que sim, o Alan Grant foi um dos escritores principais de Queda do Morcego. Então, de fato, ele tá nesse gibi do Vince Giarrano e estava ali por trás editorialmente ajudando a montar as coisas. Suponho até que uma história que eu gosto muito da Queda do Morcego, que é quando o Bruce Wayne tá treinando com a Lady Shiva para voltar, que ele luta contra... Já mencionei essa história aqui também. Que ele luta contra 5 mestres ninjas lá para comprovar o seu valor, né? Ele tinha que matar alguém, a Shiva que tá no tesão que o Batman matasse alguém, e ele se recusa a matar. E, se não me engano, ou essa história é escrita pelo Doug Moench, ou é escrita por ele, com a arte maravilhosa do Brett Blevins, um outro cara que é muito pouco celebrado, merecia mais iluminação aí da galera. Mas que privilégio, né, da gente estar tendo acesso a esses gibis em formato decente agora, é uma fase maravilhosa do Batman. Sim, e numa fase que, como eu falei, que o Batman não era publicado regularmente aqui no Brasil, né? Então tem muito furo, né? Tem muita coisa que realmente não saiu aqui, porque durante muito tempo o Batman não tinha uma revista mensal própria aqui no Brasil. Então É de se espantar, muitas dessas histórias não saíram. Pois é, hoje em dia a gente pensar num negócio desse é uma coisa bizarra. E é um não personagem. ter o Batman.
É um personagem que tá no imaginário do brasileiro, né? A série de TV teve aqui, os bonecos, eu tinha o boneco do Super Powers, tá? Super Amigos. Então tá no imaginário da gente. O filme do Batman 89 fez muito sucesso aqui também. Enfim, não precisa nem dizer, né? Todo mundo aí tem se não foi no cinema na época, tem um irmão mais velho, um tio, alguém que foi. Eu fui moleque ainda, minha madrinha me levou, fiquei besta lá com a arma do Coringa, uai. E você falando assim que nós temos, realmente, a queda eu tenho completo. O que eu não tenho, e que muito provavelmente vai ser muito complicado de conseguir agora, é o Filho Pródigo, porque da última vez que eu olhei na Amazon, esse volume de Filho Pródigo dessa coleção tava quase R$2.000. Então eu não tenho e não devo ter nem tão perto. Eu consegui esse Filho Pródigo numa promoção dessa doida aí da Amazon. E já foi assim, eu comprei a capa da primeira edição e eles já mandaram a capa da reimpressão, que é uma reimpressão não, né? A segunda publicação, a segunda edição dessa Filho Pródigo. Que já não faz parte tanto essa da Queda do Morcego, mas para completar a lombada, né? Que tem os símbolos lá, né? O símbolo do tem a logo, né? Virando o símbolo do Azrael, que nem a mensalzinha da Abril fez na época aqui, né? Um símbolo eclipsando o outro. Sim. Acho que é isso, né, Maurício Dantas? Falamos um pouco do Alan Grant, da vida e da obra dele, de alguns dos gibis que nos marcaram, e fica a nossa singela homenagem a esse grande escritor que trouxe tantas historinhas bacanas pra gente, né? Pois é, quem não está lendo, recomendo que leia de um jeito ou daquele outro jeito, porque é material de primeira, assim, não tem pretensões de redefinir o personagem. Eu acho que pelo contrário, define o personagem, você tem que sacudir tudo, nem mudar tudo toda hora, revelar um segredo chocante do passado, ou mostrar de alguma forma que o Thomas Wayne é um escroto, né? É um tesão da porra, mostrar que o Charles Xavier é um escroto e fez alguma coisa detestável, e agora é o Thomas Wayne, é a bola da vez. Mas é verdade. É gibizinho gostoso de ler, você lê ali 20 páginas e antes de dormir, e aí dorme, e aí no outro dia você lê mais 20 e por aí vai. Eu tô colecionando, como eu falei, eu tô no volume 9 na leitura. E não tem, né, gibi sem pressa de ler, não tem essa coisa também de um encadernado forma um arco de história, não, mas você tem mais volume de história do que nesses encadernados atuais que são um arco só. E tem verdadeiras pérolas ali, tem uma historinha recente que eu li também do Alan Grant, que é muito divertido, uma madrugada em Gotham, assim, né, mostrando várias histórias do Batman interagindo com vários personagens da noite. Porra, bacana demais. É o Batman na essência do que a gente aprendeu a gostar do Batman, né? Então, vale muito a pena, realmente. Então é isso, pessoal. Esse foi nossa singela homenagem. Esperamos não ter que fazer nenhum desses podcasts num futuro próximo, né? Mas se for o caso, estaremos de volta com podcasts homenagem. Espero que não, mas um Pilha de Bis normal estará na próxima semana, aguardando por você ouvi-lo, apreciá-lo. E é isso. Até mais, até a próxima com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br